Olá, vamos para mais uma aula, né? Enfim, antes da gente começar o conteúdo, é importante só lembrar vocês, né, que vocês tenham que ter um lugar adequado, né, para vocês conseguirem se concentrar melhor, tá bom? Então procure um lugar mais silencioso, ok? Também peguem o material didático que vocês forem utilizar, tá? Como o livro, né, para vocês acompanharem, ou o caderno, né, para vocês fazerem as anotações. Enfim, a aula de hoje, gente, português, é sobre os verbos, né? A gente vai começar a estudar essa nova classe gramatical, né? Ou classe de palavras, enfim. Então a gente já estudou algumas classes de palavras, né? A gente até viu, né, o que são classes de palavras, conheci umas 10, assim, só por cima mesmo, né? E aí a gente vai se aprofundando aos pouquinhos, tá bom? E agora a gente vai começar com os verbos, tá? Enfim, e aí é importante a gente começar a estudar a estrutura desse verbo e também aprender a classificar esse verbo, tá bom? Então, é o que a gente vai fazer. Primeira coisa, a gente tem que pensar o que seria esse verbo, né? O que é um verbo em si, né? A definição de verbo, gente, a definição que melhor se encaixa, né? É que são palavras, né, que elas vão expressar fenômenos naturais, ou então uma ação, ou ainda um estado ou mudança de estado, né? Em relação ao tempo, né? Por exemplo, agora, antes ou depois, tá bom? Então vamos olhar aqui, né? Hugo está cansado. Meu cachorro latiu muito alto. Ontem choveu de repente. O que acabei de reparar aqui? Hugo está cansado. Esse está é uma palavra, né, que ela está expressando aqui um certo estado, né, o estado em que o Hugo se encontra. Ele está cansado, ok? Enfim, e aí esse latiu, ele está expressando uma ação, né? Ação de latir, no caso, né? E aí o choveu expressa um fenômeno da natureza, né? Que está chovendo. E aí percebam, gente, que para cada verbo desse, né, a gente até pode relacionar com substantivos, né? Por exemplo, se eu falar o latido é um nome que eu estou dando para alguma coisa, né? E latido é uma palavra que é um substantivo, que a gente já estudou, ok? Só que latir é uma ação que você faz, é a ação que você faz para conseguir esse latido, na verdade. Então, quando eu estou falando de ação, o cachorro latiu, sei lá, 3 cachorros latiram, por exemplo, né? Enfim, são ações que estão sendo realizadas e aí não é mais um substantivo, tá bom? São verbos, no caso. E aí uma dica para vocês, gente, é só vocês conjugarem essas palavras. Se der certo conjugar, quer dizer que é um verbo. Como se conjugar? Conjugar, por exemplo, é quando eu falo, um cachorro latiu, 2 cachorros latiram, por exemplo, né? Latiu, latiram. Perceba que eu fiz essa mudançazinha, né, para poder se adaptar, não é? Latiu, eu estava falando só de um cachorro. Quando foi mais de um, né, os cachorros, enfim, ou eles, né, eles latiram. Então perceba que não teve uma mudança, não é? Algumas palavras da nossa língua, a gente vai alterá-las, né, de acordo com quantas pessoas tem, né, que a gente vai chamar de pessoa do discurso, né? E também do número, né? Se está no singular ou está no plural, né? Enfim, que são flexões que a gente já viu. Então, além disso, né, a gente vai estudar outros tipos, claro. Só que é só importante vocês saberem isso, tá bom? Então, se você tiver na dúvida se uma palavra é ou não verbo, basta você tentar modificar ela, né? Tentar flexioná-la, tentar conjugá-la, tá bom? Então, por exemplo, está. Hugo está cansado. Eu estou cansada, por exemplo, né? Nós estamos cansados. Você percebeu que mudou, não é? É uma palavrinha que ela foi mudando, quer dizer que ela foi se alterando, né? E isso significa que eu estou conjugando esse verbo, tá bom? Então, eu tenho a certeza que é um verbo. Agora, se eu fizesse isso, por exemplo, com a palavra cansado, eu cansado, não, né? Hugo cansado, nós cansados. Mudou também, mudou. Mas perceba que aqui eu não estou indicando uma ação, não estou indicando um estado, eu estou indicando uma coisa fixa, né? Eu estou falando aqui de uma característica do Hugo, no caso, né? Uma coisa que eu vou chamar de qualidade dele, ou ainda de adjetivo, né? Seria uma classe gramatical que a gente também já estudou. Então, o verbo ele seria isso, são as palavras que vão ajudar a gente, né, a expressar as nossas ações, né? Ou então essas mudanças de estado, né? Como estar, ser, né? Quando a gente fala, eu sou alguma coisa, esse sou é do verbo ser, também é verbo, ok? Enfim, e aí a gente tem que conhecer a estrutura, né, desse verbo. E aí como é que a gente vai ver isso? Vocês vão ter que lembrar daqueles elementos mórficos que a gente já estudou, né? São os morfemas básicos, não é?
seria o radical, né? Vogal temática, o tema, que a gente já estudou, a gente já analisou um pouquinho. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, né? Só que a gente vai fazer com o verbo. E aí a gente vai perceber que além desse radical, dessa vogal temática e desse tema que a gente já viu, vai ter uma coisa aqui, gente, chamada desinência, né? A gente também viu desinência, nós vimos desinência. Só que a gente viu as desinências em relação aos nomes de maneira geral, né? As desinências nominais. E aí eu até tinha comentado que existem as desinências verbais, né? Só que eu não aprofundei. E agora a gente vai ver isso com calma, tá bom? Então as desinências verbais a gente pode dividir em duas, né? A desinência modo temporal e a desinência número pessoal. Como assim? Não entendi nada. Calma. A gente vai ver mais na frente que o verbo, ele se flexiona, né? Ele tem essas mudanças que eu falei, de acordo com a pessoa, né? Que é o que eu tinha dito, com o número, né? Enfim, ou seja, quem está conjugando ele, mas também de acordo com o modo e o tempo. A gente também vai ver, tá bom? Não se preocupe, tá? Mas só de antemão, né? Se você fez alguma coisa ontem, por exemplo, deixa eu ver, você leu um livro. Aí você vai dizer isso pro seu amigo, né? Que você fez isso ontem. Como é que você vai falar? Ah, ontem eu li aquele livro. Ok. Enfim, se você vai falar, por exemplo, que seu amigo leu, né? O livro ontem. Você vai falar, ontem ele leu. Ok. E aí se você vai falar que vocês dois leram, né? Nós lemos o livro, por exemplo, né? Aí vocês percebem que é uma palavrinha que ela está mudando de acordo com a pessoa, né? Quando é eu, tu, quando seria ele, nós, vós, eles, enfim. E aí, de acordo com a pessoa, essa palavra vai mudando, né? Claro, apenas uma parte. Tem uma parte que se mantém, que é o radical, né? Que a gente já tinha estudado, né? O radical ele se mantém. Aí o que acontece? Se eu falar assim, cantei, canto e cantarei. Vocês conseguem identificar qual desses aqui eu estou falando de uma coisa lá no futuro, uma coisa que eu ainda vou fazer? É o cantarei, não é? Se eu falar assim, eu cantarei, é a mesma coisa que eu falar, eu vou cantar, né? Que é uma coisa que vai acontecer lá no futuro, tá bom? Então percebo que aqui o tempo está no futuro, né? Agora se eu falar cantei é uma coisa que eu fiz, né? Uma coisa que eu já fiz. Então está no passado, né? Eu cantei, eu já cantei. Se eu falar canto é uma coisa que está acontecendo no presente, né? Eu canto. Ok? Então percebam que essas palavras também vão variar de acordo com esse tempo, né? Se é uma coisa que ainda vai acontecer, se é uma coisa que já aconteceu, se é uma coisa que está acontecendo, tá bom? Então o que a gente chama de flexão de tempo. Que a gente vai estudar melhor os tempos verbais, tá? Não se preocupem. Então vocês terem essa noção geral, ok? Enfim. E aí a gente consegue identificar através dessa palavrinha, né? Por exemplo, cantarei, né? O que tem aqui. Através desse cantarei, se eu analisar parte por parte, eu consigo identificar o radical, né, que é a parte que não está mudando, a vogal temática, né, que é aquela vogal que ela está ali para unir esse radical, né, com o resto, né, que a gente vai chamar de desinências, que é o que eu vou colocar depois, tá bom? Claro, né, se houver necessidade. O tema, né, que é a junção, nada mais é da junção do radical com a vogal temática, tá bom? Beleza, aqui a gente já sabe. Só que a partir dessa palavra, eu também consigo identificar o modo e o tempo, né, que é essa desinência modo temporal, tá bom? Enfim, ou seja, eu consigo identificar se está no presente, se está no passado, se está no futuro, né? Enfim, e o resto dos modos, né? Enfim. E aí o que acontece, gente? Além disso, eu também consigo identificar a pessoa, né? Que é como a gente estava fazendo. Então vamos tentar fazer isso aqui, tá? Sei que parece estranho, mas não é tão estranho assim. Então vamos começar com cantarei, né? Já que eu estou falando cantarei, a última palavra, né? Cantarei. Quando eu falo isso, cantarei, a gente consegue identificar o quê? O que é que não está mudando aqui? É esse cante, né? Por que eu sei isso? Porque tem cantarei, cantou, cantei, enfim, cantamos. Todas essas palavras se alteraram um pouquinho, mas tem uma parte que não se alterou, que é o que eu chamo de radical, né? Que é até esse T aqui, né? Então fica cante, ok, que é meu radical. E aí eu tenho a vogal temática. A vogal temática nada mais é que a vogal que está ali para unir esse radical com o resto das desinências, tá bom? E aí a gente percebe que é o A, né? De canta, tá bom? Cantarei, é o A. E o tema, né? É a soma do radical com a vogal temática. Então fica canta.
Ok? Até aí tudo bem? E esse DMT, esse DNP, isso são apenas siglas, tá bom, gente? Para vocês conseguirem identificar. Então, esse RAD é o radical, o VT é vogal temática, esse T é tema, DMT é a desinência modo temporal e a DNP é a desinência número pessoal, tá bom? Enfim, e como é que eu faço isso? Como é que eu identifico esse modo temporal? Percebam, gente, quando eu falo isso, cantarei, eu farei, eu olharei. Vocês conseguem identificar que são coisas que ainda vão acontecer? Vocês conseguem identificar que são coisas que estão no futuro, na verdade? E por que vocês identificam isso? Vocês identificam pelo elemento, essa parte Ré, né? Aqui ficaria Ré, desse cantar rei. Então esse rei é que está me indicando que ainda vai acontecer, né? É diferente de eu falar eu cantei, eu olhei. Se eu falar olhei, é diferente de olharei. Então esse rei, ele está me indicando que o tempo, ele está no futuro. Então aqui ele seria a desinência modo temporal, tá bom? Então por isso eu coloquei esse rei, tá? Enfim, percebam que nem sempre isso vai estar explícito, né? Por exemplo, nos outros acima a gente não consegue, né, identificar, por isso que eu botei um tracinho, tá? Enfim, e essa desinência número pessoal é justamente isso, é identificar qual pessoa do discurso está falando. Será que está falando eu? Será que é tu? Será que é ele? Será que é nós? Enfim, né? Então, cantarei, você consegue identificar? Será que é tu cantarei? Será que é ele cantarei? Ou será que é eu cantarei? Eu cantarei, né? Então a gente consegue identificar a pessoa, que seria a pessoa eu, que é a primeira pessoa do discurso, tá bom? Enfim, e aí então seria a nossa desinência número pessoal. Beleza, a gente identificou a pessoa, mas por que eu chamo de número pessoal? Porque além de identificar essa pessoa, eu ainda vou ter que saber se está no singular ou no plural. Vocês lembram? Existem as pessoas do singular, eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, ele ou ela, terceira pessoa do singular. Eu só estou falando de uma pessoa, tá bom? Só que também existe as pessoas do plural, né? Nós, que eu estou falando de... eu me incluo num grupo, né? Enfim, vós ou vocês, né? O que a gente usa no dia a dia, seria a segunda pessoa do discurso, né? Estou falando para vocês, por exemplo. Eles ou elas seria a terceira pessoa do discurso, tá bom? Então tem singular e plural. Por isso que a gente chama de desinência número pessoal, tá bom? Enfim, e aí, agora que a gente já viu, né, a estrutura desse verbo, é interessante a gente aprender a classificá-lo, né? Então, como é que a gente classificaria esse verbo? A gente tem 5 classificações aqui bem simples, tá bom? Pra gente começar, né? Não é nada muito complicado, não. São nomes diferentes, mas não são complicados. Regulares. A gente vai chamar de verbos regulares todos aqueles verbos que não apresentam alterações no radical ao serem conjugados, né? Então a gente viu que o radical ele se mantém lá, né? Ok. E esse é o ideal, né? A gente espera que ele se mantenha lá bonitinho. Só que em algumas situações ele não se mantém bonitinho, não. Ele sofre algumas alterações, ok? Então, se ele se manter lá bonitinho, perfeito, se ele ainda não se alterar, continuar sendo radical ali intacto, a gente diz que é um verbo regular, tá bom? Por exemplo, o verbo amar, né? Se a gente conjugar o verbo amar, a gente percebe que o radical não vai mudar nunca, né? Como, por exemplo, amo, amei, amava, amarei, amou, amamos, por exemplo. A gente consegue identificar em todas essas palavras que o radical seria AM, né? Enfim, essa partezinha é um radical e ela não está se alterando. Então eu vou dizer que é um verbo regular. Então o que acontece? Nem todos os verbos são regulares, né? A gente tem os verbos irregulares, que são verbos que vão ter alguma alteraçãozinha no radical, tá bom? Eu sei, o radical era para ficar lá intacto, né? Mas pode ser que ele tenha essa alteração, né? E se for uma alteraçãozinha pequena, algumas alterações, a gente vai dizer que são verbos irregulares, né? Por exemplo, o verbo estar. Eu estive, que eu esteja, eu estou, tu estarás, né? Como assim? Eu não percebi a diferença. O verbo estar, gente, ele termina em AR, não é? Os verbos, eles seguem um modelo. Se o estar termina em AR, ele deveria ser conjugado do mesmo modo que qualquer verbo que termine em AR, né? Enfim, então ele deveria ser conjugado da mesma forma que o verbo amar, por exemplo, né? Então vamos tentar. Eu amo, tu amas, ele ama. Eu estou, tu estás, ele está. Eu amo, tu amas. Beleza. E aí,
Eu estou, tu estás. Então, esse tu até que tá ok, né? Amas e estás. Só que aí, quando a gente percebe na primeira pessoa, já tem uma diferença. No verbo amar só tem amo, né? E aqui não, aqui tem, no caso tem estou, né? Enfim, a gente já consegue ver alguma variação aí, né? E aí, se a gente pegar a tabela inteira, né, da conjugação completa desse verbo, a gente vai perceber que tem alguns momentos que o radical é que está sofrendo essa alteração, tá bom? Então, ele não está seguindo o modelo que era para ele seguir, okay? Então a gente vai chamar de irregular. Enfim, só que aí a gente tem verbos que eles não têm essas alterações tão pequenas, né? As alterações são muito profundas, né? São muito abruptas, né? E a gente vai chamá-los de anômalos, tá bom? Verbos anômalos. Então, por exemplo, o verbo ser, né? Eu sou, eu fui, eu era. Percebam aqui, gente, que parece que uma palavra não tem nada a ver com a outra, né? São super diferentes, mas todas essas palavras são conjugações do verbo ser, tá bom? Enfim. E aí a gente também tem mais duas classificações, né? Os verbos defectivos e os verbos abundantes. Os defectivos, eles não apresentam todos os tempos, modos ou pessoas, né, quando a gente for conjugar. Então, quando a gente conjugar tudo, a gente pegar uma tabela ali da conjugação completa, a gente percebe que a gente não vai conseguir conjugar em algumas situações, né? Em algumas pessoas, ou em alguns tempos verbais, ou em alguns modos verbais. Por exemplo, o verbo reaver. Eu não existe, né? Eu vou falar o quê? Eu reavo? Não existe isso, né? Então não dá para conjugar nessa pessoa. Tu reaves também não dá, fica coisa estranha. Então não tem conjugação. Ele reave também não tem. A gente só vai ter, com nós, né? Nós reavemos e o vós reaveis. Eles reavem, também não, fica estranho. Então é um verbo que ele não tem tudo completo, né? Tá faltando ali algumas pessoas, algum modo, enfim. E aí eu também tenho o verbo abundante, né? Só que o abundante, gente, ele tá falando em relação aos particípios, né? Que é o que a gente vai estudar com calma depois, tá? Em relação às formas nominais. Então, por exemplo, esses abundantes são verbos que eles apresentam dois particípios, um regular e um irregular. Como assim? Já percebeu que alguns verbos, eles têm duas formas de a gente falar alguma coisa? Por exemplo, aceitar. A gente fala aceitado ou a gente fala aceito? Porque, por exemplo, cantar, a gente fala cantado, estudar, estudado, não é? Enfim, mas é esse verbo, aceitar e aceitado. Existe? Existe, tá bom? A gente tem essas duas formas, tá? Não só esse verbo, tem outros verbos também. O verbo eleger, né? Eleito, elegido, por exemplo, né? Enfim, aceso, acendido, por exemplo, né? Então tem alguns verbos que eles vão ter mais de uma forma da gente falar isso, tá bom? E a gente chama eles de verbos abundantes, né? Porque abundante significa mais de um, né? Significa vários, ok? Enfim, e aí para finalizar a aula, vou só para um exercíciozinho, ok? Grife os verbos das orações a seguir. Então a gente tem essas frases e aí a gente vai identificar esses verbos, né? Nós vamos procurar os verbos aqui. Então, os alunos leram um livro. Qual seria o verbo aqui? O verbo é tudo aquilo que está demonstrando uma ação de fazer alguma coisa, né? Enfim, será que é o os? Os não, né? Os é um artigo que a gente já viu, né? Alunos. Alunos é substantivo, né? Que é o nome de alguma coisa, tá bom? Leram. Será que é leram? Sim, né? É leram. Leram é um verbo, né? Está demonstrando a ação de ler, no caso, né? Enfim, um não. A gente viu, pode ser artigo ou pode ser numeral. E esse livro também é substantivo, então seria o leram. E aí o item B. Muitas pessoas viajam nas férias. Muitas pessoas viajam nas férias. Qual é a ação aqui? A ação de viajar, né? Então o verbo é viaja, tá bom? C. Hoje é dia 7 de fevereiro. Qual é o verbo aqui? O que é que está fazendo a ação? É esse verbozinho aqui, né? Que está quase escondido, que é o verbo né? Que é do verbo ser, tá bom? Só que aqui ele está indicando mais um estado, né? Do que uma ação propriamente dita. O item D. Talvez eu participe do campeonato. O verbo aqui seria quem? Participe, né? Seria a ação de participar de alguma coisa, né? O item E. Gosto muito dos meus pais. O verbo gostar, né? Que é o gosto, tá bom? F. Seremos bons amigos. Seremos, né? Seremos seria um estado, né? Que a pessoa se encontra, tá? G. Fiz todas as atividades. O verbo fiz, né? O verbo fazer, tá bom? Enfim, então ficaria mais ou menos assim, né? O item A, leram, né? O item B, viaja. C, o né? D, participe. E, gosto. F, seremos. E G, fiz, tá bom?
Enfim, aí eu tenho outro exercíciozinho, né, mais ligado à classificação dos verbos. Considere, né, D para verbos efetivos e A para abundantes. Assinale a sequência correta. Então vamos pensar, né? A gente vai tentar conjugar esses verbos agora, tá? E aí a gente vai identificar. Será que eu consigo conjugar em todas as pessoas, em todos os tempos verbais? Ou será que não, né? Enfim, e será que tem outra forma, né, de falar aquilo, né? Então vamos tentar, né? O verbo ser, gente, o que vocês acham? Verbo ser, verbo ir, precaver e o falir, né? Então, gente, o ser e o ir são verbos anômalos, na verdade, né? E o precaver e o falir são defectivos, né? Vamos tentar conjugar. Ser, eu sou, tu és, ele é, nós somos. Dá para fazer isso? Dá, então ele não é defectivo, né? O ir, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos. Também dá, né? Então ele também não é defectivo. E esse precaver, eu precavo, tu precaves, fica estranho, né? Então não, ele não tem conjugação, então ele é um verbo defectivo. Falir, eu falo, tu fales, não, né? Fica estranho, já parece um outro verbo, né? Que é o verbo falar, então também não tem, né? Então a gente deixaria assim, tá? Os únicos que são defectivos são os dois últimos, tá bom? Enfim, espero que vocês tenham entendido, né? Se surgir alguma dúvida, assista de novo vídeo ou os outros vídeos, tá bom? Acesse o site da escola para se manter informado e a agenda digital, tá?